Maranata, povo amado do Senhor. A última vez que eu estive aqui nessa igreja pregando foi dia 6 de junho. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver o que tinha no chat e eu dei muita risada. Porque havia um irmão chamado Joselito, que ele pediu umas 1000 vezes que pregasse sobre a volta de Jesus. E acho que a igreja levou a sério e disse: da próxima vez que ela vier, vou botar para pregar sobre a volta de Jesus. A igreja obedeceu e hoje me deu esse tema, a volta de Jesus e o milênio. Então vamos lá. Para falar sobre esse assunto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos pegar o capítulo 22 e com nossa Bíblia aberta, nós vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, glorioso Pai, graças te damos pelo dom precioso da vida, pelo privilégio de sermos chamados de teus filhos, por estarmos aqui em tua casa, ou mesmo te adorando em outro lugar, meditando na tua palavra, na certeza de que o mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem, neste momento nos ilumina, para que tenhamos compreensão da mesma, para que essa palavra seja tocante e transformadora em nossa vida. É nessa certeza, revestidos da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te agradecemos em nome dele. Amém. Amados, Apocalipse capítulo 22, no verso 20, nos diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu gosto de ler e pensar, meditar na palavra. E aqui eu senti, ao ler essa palavra, como se João estivesse assim, imerso em saudade. João conviveu com Jesus, sabia do seu caráter, da sua forma de ser, do tratamento que Jesus dispensava às pessoas. João aprendeu demais, cresceu demais. João foi realmente, foram assim, momentos de aprendizagem na vida dele. E Jesus, para ele, era alguém muito precioso. Perder a companhia de Jesus criou nele uma saudade muito grande, um desejo de rever, um desejo de conviver. Nisso, quando termina aqui o livro de Apocalipse, que ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Então, ele responde com anelo: amém. Aí ele diz: vem, Senhor Jesus. Amados, esse texto me faz lembrar muitos anos de igreja, onde eu fui conduzida fortemente pelo legalismo, pelo medo. Na verdade, eu fui mais trazida pelo medo do lago de fogo e enxofre do que verdadeiramente por amor a Jesus. E por crer nessa bondade, nesse amor e nessa misericórdia dele. Então, quando se falava da volta de Cristo, do juízo vindouro, quando se falava de escatologia, desses eventos finais, eu, na verdade, no meu coração dizia: agora não, Senhor Jesus, agora não. Porque eu olhava para mim, para a minha vida, e estava sempre algo a alcançar, eu estava sempre abaixo do padrão. Então, eu pensava comigo: espera mais um pouquinho, Senhor Jesus. Mas eu via ao meu redor muitas pessoas anelando pela volta de Cristo.
e expressavam esse desejo de que Jesus voltasse logo. E isso sempre me deixou reflexiva. Por que que aqueles outros estavam querendo a volta de Jesus e eu, no meu coração, estava dizendo: espera mais um pouquinho, porque eu preciso de mais um tempo para ver se daqui para frente eu tomo vergonha e daqui para frente tudo vai ser diferente na minha vida. E, para continuar nossa reflexão, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Amós. Amós, no Antigo Testamento. Nós vamos ler o que está escrito no capítulo 5. Vamos ler apenas o que está posto no verso 18, que nos diz o seguinte: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. E aí esse verso nos faz refletir ainda mais. De quem Jesus está falando? De quem o Senhor Deus está falando? Porque João mostrou um anelo pela volta de Cristo. Há muitos irmãos que mostram um anelo pela volta de Cristo. E de repente Amós nos questiona: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam, hein? Vocês estão pensando o que aí, hein? Do dia do Senhor? Vocês estão pensando só no evento? Será dia de trevas e não de luz. Amados, quando eu olho o perfil da igreja, do povo de Deus nesses últimos dias, eu não estou falando da igreja adventista do Nelson Costa, não estou falando nem mesmo da igreja adventista. Eu estou falando do perfil dos seguidores de Cristo, daqueles que se professam cristãos nesses últimos dias da história da Terra. E quando eu vejo, as línguas estão métricas, a maledicência reina, os irmãos caem e não recebem socorro, não recebem intercessão, recebem críticas. Os casamentos estão desfacelados. E eu não me refiro a casamentos que já geraram o divórcio. Eu estou falando de pessoas que estão se tolerando, de pessoas que estão convivendo, mas não suportam mais o conflito instalado dentro de sua casa, dentro do casamento. E eu começo a pensar na mensagem de saúde, que é tão importante e tão desprezada. Pesquisei para saber com pastores que estão lá na cúpula, como está a questão da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E ele me respondeu que apenas 1/3 da igreja é fiel nos dízimos, e que na oferta, muito menos do que isso. Eu voltei a questionar e perguntei: isso não seria porque alguns não têm emprego e por isso não podem dizimar? E ele me respondeu: 70% com renda garantida. Mas verdadeiramente não estão dizimando, muito menos estão ofertando. Quando se há uma campanha de evangelismo, poucos correspondem. Desses poucos que começam a fazer algum trabalho pela humanidade, muitos dos poucos desistem. E aqueles que estão à frente, muitas vezes se sentem sobrecarregados, se sentem sozinhos. O ministério nem sempre corresponde com sua tarefa, nem sempre tem foco, nem sempre tem visão, nem sempre quem chega como ministro do Evangelho consegue exercer devidamente sua função de pastor de ovelhas.
O devocional, muitas vezes a nossa Bíblia está ficando empoeirada, nosso joelho está ficando muito liso, nós estamos comendo demais e esquecendo de jejuar, nós estamos dormindo demais e esquecendo de vigiar. Não quero aqui, amados, trazer uma visão depressiva da situação do povo, mas eu particularmente, porque aqui podem ter muitas visões, mas eu particularmente, quando eu comparo o perfil da igreja primitiva, quando eu comparo o perfil dos apóstolos ungidos pelo Espírito e os profetas cristãos desses últimos dias, de qualquer denominação, eu creio que estamos deixando a desejar. Eu creio que ainda não dissemos para que viemos. Eu creio que ainda não estamos fazendo a diferença que precisaríamos fazer. Daí vem o meu questionamento: por que estão anelando pela volta de Cristo? Porque para mim só tem 2 motivos para se anelar a volta de Cristo, e que essa volta seja breve. Ou você está preparado, ou você está iludido. E a reflexão que eu quero fazer nessa noite é se nós estamos preparados ou se nós estamos iludidos. Antes que Cristo volte, antes dessa vinda de Cristo, faz-se necessária a vinda do Espírito Santo sobre o seu povo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que transformará essa igreja militante numa igreja triunfante. E o que é a igreja militante? Militar, conflitar, guerrear, lutar. Gravem isso. Nós somos uma igreja militante. Uma igreja que está em conflito. Por quê? Porque quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos apenas com uma natureza carnal. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, age em nossa vida, nós passamos a ter uma outra natureza espiritual. E daí, quando o Espírito Santo vai agindo, passa a haver um conflito entre uma natureza que ainda não morreu e uma natureza outra que precisa crescer e se fortalecer. Então, nós estamos nessa igreja militante, mas Ele quer nos levar a nos tornar uma igreja triunfante. E é muito importante nós entendermos essa obra do Espírito Santo em nossa vida. É necessário ter clareza. Mas isso é assunto para uma semana de oração. Quando eu vou falar as coisas, aí eu fico querendo trazer, eu digo, se acalma. Não tem como falar isso em meia hora, né? Então, vamos lá. Eu achei interessante, eu não sei se foi o Éden que fez a arte do cartaz. Éden, eu não fiz nenhum acerto com ele, mas eu trouxe para vocês um pensamento que ele representou direitinho ali na arte que ele fez do cartaz. É do pastor Dick Wynne, da meditação Amor que Restaura, de 1987, página 314, onde diz o seguinte: a boa nova não é que Jesus virá em breve, mas é que Jesus virá em breve. Entende? A ênfase não é no tempo, não é na brevidade, não é no calendário. A ênfase é quem é que está chegando. Qual a minha relação com quem está voltando? Qual o meu nível de afeto, de relacionamento, de amizade com esse que está chegando? Aí é onde eu digo, por que estamos anelando a volta de Cristo? Porque quando Adão e Eva andavam de bem com Deus, era uma alegria que Deus chegasse ao jardim. Mas quando Adão e Eva pecaram, essa mesma vinda de Deus ao jardim não trazia mais alegria,
trazia temor, tristeza, pavor, pânico, apavoramento. Por isso Adão e Eva se esconderam. Então, se eu não estiver numa relação de amor, de afeto, de encantamento, se eu não estiver crescendo na graça desse Cristo, por que eu estou anelando a vinda de Cristo? A vinda de Cristo é muito importante, muito boa, mas para os amigos dele, para os íntimos dele, para aqueles que andam com ele, que se encantam, que têm gratidão, que realmente conhecem e têm conhecido cada vez mais o seu amor. E o Espírito Santo, amadas, é importante nós pensarmos que é Ele quem vai fazer essa obra em nossa vida. Eu não tenho como me encantar e fazer nascer amor por Jesus em meu coração se não for uma obra do Espírito Santo. E muitas vezes, quando o Espírito Santo vem sobre nós não vamos olhar exatamente para Ele, nós vamos olhar exatamente para Jesus. É por isso que nosso devocional deve ser, é por isso que a irmã White diz assim, que faria bem passarmos uma hora contemplando o sacrifício, contemplando esses últimos momentos, contemplando o amor de Jesus. Porque o Espírito Santo, eu já esqueci dos meus óculos, porque eu queria enxergar melhor vocês. Ele funciona como lente de óculos. Quando nós olhamos através dos nossos óculos, nós não vemos a lente. Nós temos uma visão melhor das coisas, das paisagens, não é verdade? Então o Espírito Santo, quando está sobre nós, ele faz com que nós nos encantemos com Jesus. Eu li um livro que diz assim, que Jesus é nosso advogado diante de Deus. E o Espírito Santo é o advogado de Deus diante de nós. Ou seja, ele defende para nós quem é Deus, quem é Cristo. Mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua amabilidade, o seu perdão. Agora, eu não vou valorizar o perdão, o amor, a graça, a misericórdia, se eu não me sinto pecador. Para que eu quero um Salvador? Para que eu vou me encantar com Jesus se eu sou santa? Eu prego, eu canto, eu escrevo, eu visito, eu ajudo, eu limpo a igreja, eu canto no coral, eu canto sozinha, eu canto dueto, eu canto quarteto. Eu sou boa. Eu faço devocional, estudo a lição diariamente, faço ano bíblico. Então, se eu olho para mim e vejo que minha vida é decente, minha vida é correta, eu sou uma boa pessoa, eu não vou sentir encantamento por Jesus. Para que o Espírito Santo cause esse encantamento por Jesus na obra que Ele fez por mim, primeiro o Espírito Santo precisa me jogar no chão. Primeiro, ele precisa trazer uma convicção muito forte de que eu sou pecadora. Quando eu falo de uma convicção muito forte, é porque se eu perguntar a qualquer um aqui se é pecador, todo mundo vai dizer que é. Porque se eu perguntar às pessoas lá de fora, que não estão estudando a palavra com a gente, se elas são pecadoras, elas vão dizer que são. Mas eu não estou falando de uma convicção teórica. Eu estou falando daquele quebrantamento que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu estou falando de uma obra onde faz você sentir que é o pior pecador da face da terra. Eu estou falando de uma obra onde você tem vergonha do bem que você faz. Eu estou falando dessa certeza da sua indignidade, desse nojo dos seus pensamentos, dessa aversão pelos seus sentimentos, desse desespero
pelo que você é. Essa sensação de que existe uma santidade a alcançar que está muito acima de você, que está muito além de você. Eu estou falando de você sentir nojo da sua mediocridade, do seu egoísmo, do seu orgulho, do seu julgamento precipitado, da sua facilidade em se irritar, em se irar, em se deprimir, em se angustiar, em se queixar, em lamentar. Eu estou falando de você ver uma humanidade gemendo e ter uma sensação profunda de que você não está fazendo nada. Aí, quando você tiver essa convicção dentro de você, e o Espírito Santo apresentar Jesus como Salvador, aquele que morreu por você, e por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aí sim, Jesus vai ter valor para você. Porque você tem certeza que no seu estado natural, você está perdido. Mas em contrapartida, a certeza profunda de que em Cristo você está salvo. Aí sim eu posso anelar a volta de Cristo. Alguém escreveu para mim no WhatsApp: amiga, responda aí, você que tem estudado o assunto da salvação. Nós somos salvos de quê? Do pecado ou da ira de Deus? Eu disse, vixe, a vontade que me deu imediata foi escrever, rapaz, essa lição eu faltei, não sei não. Aí eu fiquei pensando, da ira de Deus, você se livra da ira e continua em pecado. Do pecado, como é que eu vou dizer que a gente se livra do pecado, que a gente ainda é pecador? Aí eu fiquei pensando, aí lembrei de algumas leituras feitas, fiquei meditando. Aí respondi o seguinte: quando o Espírito Santo age em nós, traz convicção de pecado e nos salva da alegria de pecar. Implanta inimizade em nosso coração contra o pecado. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes, quando o Espírito Santo está trabalhando conosco, nós não percebemos. Porque quando a gente pensa numa pessoa cheia do Espírito Santo, a gente pensa numa pessoa assim, glorificada, iluminada, santa. Santa no sentido de perfeita. Uma pessoa num nível e num grau acima, inflada. Mas o Espírito Santo não infla, murcha. O Espírito Santo faz com que tenhamos a convicção de que santo só existe um, que é Deus. E que nós precisamos depender diariamente dessa santidade de Deus em nossa vida. E quanto mais o Espírito Santo trabalha conosco, se cumpre aquele ditado em nossa mente. Meu Deus, quanto mais eu rezo, assombração me aparece. Quanto mais a gente chega perto, irmãos, Deus é santo. Quanto mais perto dele nós nos encontramos, mais vamos ter clareza da nossa pecaminosidade, da nossa indignidade. Não é hora de desesperar, é hora de permanecer. Se você está bem, se você está tranquilo, está relax na sua vida espiritual, aí sim, acende aí uma luzinha. Se você está acomodado, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, acende uma luzinha. Agora, se você está incomodado,
Se está doendo o egoísmo, a intemperança, a maledicência, a infidelidade, se isso está doendo, se isso está incomodando, se você acha que poderia fazer muito mais, que deveria fazer muito mais, que deveria orar muito mais, que deveria comungar muito mais, se você acha que está abaixo, que precisa crescer na graça, então o Espírito Santo está trabalhando com você, amados. Não despreze. Não pense que você é uma criatura arrependida, que você é uma criatura penitente, que agora vai buscar o Espírito Santo para se santificar. Porque você não tem condições de ser uma criatura penitente sem obra do Espírito Santo na tua vida. Você não tem condições de ser uma criatura arrependida se você não tiver a obra do Espírito Santo em tua vida. Entende isso? Eu vou ler aqui o que está escrito na meditação de 2017 de Ellen White, A Caminho do Lar. Um parágrafo que diz o seguinte: a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta está longe de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, ou do que devem ser os que vão se harmonizar com seu caráter. É porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado que o ser humano pode considerar-se santo. Quanto maior a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos, mais justo parecerá a seus olhos. Tá? Então, aquele que se sente santo, o diagnóstico está dado: distância de Deus. Aquele que tem certeza que é pecador, que está insatisfeito, anojado de si, proximidade de Deus. Trabalho e obra do Espírito Santo. Ok? Se você tem consciência que está caminhando com Deus, e é por causa, eu não estou falando de uma pessoa normal, saber que está vivendo em condescendência com o pecado e sabe que está vivendo em condescendência com o pecado, porque não é louco. Eu estou falando de pessoas que têm desejo de santificação no coração. Eu estou falando de pessoas que levam a sério o assunto preparação para o retorno breve de nosso Senhor Jesus Cristo. E que mesmo assim, mesmo tendo sua devoção, mesmo procurando ser correto diante de Deus, mas sente que ainda está embaixo. Eu estou dizendo que essa pessoa é trabalhada pelo Espírito Santo. E para finalizar, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E nós vamos fazer uma análise de 2 grupos para esclarecermos melhor o perfil daqueles que estão aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7. Versos 22 e 23, que nos dizem o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o outro grupo encontra-se também em Mateus, no capítulo 25,
nos versos 34 a 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amados, eu tenho aqui dois grupos. Um perdido, que me parece que ativos religiosos, e outro salvo, que também é um grupo ativo. Nós poderíamos fazer muitas reflexões em cima desses textos. Porém, a ênfase que eu quero aqui, de perfil desses dois grupos, já que ambos estão me parecendo que serviam a Deus. Ambos estão me parecendo ativos na causa de Deus. E ambos estão me parecendo aguardando, anelando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ao primeiro grupo, ele diz assim, ele diz que está perdido, e o grupo reivindica. E começa a fazer uma lista das suas obras, das suas boas obras, inclusive. E ele diz claramente: eu não conheço vocês. Por que será que Deus não conhecia? Eu já trouxe aqui essa reflexão e repito. Me chamou muita atenção no livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, quando ele diz assim: não é que eles não conheciam quem era Deus, era Deus quem não conhecia quem eram eles. Por quê? Porque eram santos. Eu faço, eu profetizo, eu evangelizo, eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, eu faço devocional, eu estudo a lição, eu prego, eu canto. É um grupo que nunca abriu o coração. Um grupo que nunca chegou para dizer: meu Deus, eu estou magoadíssima com Tássio. Olha, eu não estou nem suportando olhar para a cara daquele rapaz. Meu Deus do céu, me socorre. Eu estou com tanto ódio daquele menino. Sabe? Alguém disse misericórdia? Pois é. Vocês nunca sentiram nada ruim? Nunca sentiram ódio? Nunca sentiram mágoa? Nunca sentiram antipatia? É tudo santo mesmo, é? Só tem eu mesmo aqui ruim. Graças a Deus não estou sentindo nada ruim por ele, não. Tá, irmã? Mas qualquer coisa que eu sentir, eu não preciso esconder. Eu não preciso, diante de Deus, de teatro. Eu não preciso dizer para Deus que eu anelo pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se minha vida não estiver em dia, e se eu estiver incomodada com esse assunto, eu preciso chegar diante dele e dizer: meu Deus, meu Pai, Tu sabes todas as coisas, e Tu sabes que eu não quero que Tu venhas agora. Eu ainda tenho um assunto a consertar. Meu Deus, eu sinto que não Te amo como deveria. Meu Deus, eu tenho um trabalho para Ti, mas eu sei que é pouco. O meu tempo é gasto muito mais comigo mesma, com meus prazeres, com meus desejos, com minha comodidade, com meu umbigo, com minha vida.
Entende? É um grupo que não abriu, é um grupo que não escancarou, é um grupo que não se colocou pelo avesso diante de Deus. E Deus diz: eu não conheço vocês, porque vocês sempre tiveram com a máscara de santos. Vocês sempre tiveram dizendo que anelava a minha volta, que adorava, que cantava, que orava. E vocês nunca abriram para dizer da sua fraqueza. Nunca abriram para dizer de suas limitações, de sua iniquidade, de suas dúvidas, de suas inquietações, de seus desgostos, de seus sentimentos ruins. E aqui, esse grupo, ele está perdido. Ele está perdido. Mesmo fazendo tanta obra de Deus. Mas o outro grupo não é um grupo alienado nem louco. Vocês, vinde benditos do meu Pai, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede. É a gente. É um grupo alienado? Não sabia não o que estava fazendo? Claro que sabia. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe a obra que você está fazendo para Deus. Mas sabe o que eu sinto? Que esse grupo não fazia por suas forças, nem por seus esforços. E esse grupo tinha uma sensação de que tinha muito mais a fazer, que tinha muito mais a dar, que precisava se render mais, se entregar mais, se doar mais, que precisava se atirar e fazer desse reino uma prioridade muito maior em sua vida. E por isso, esse grupo tem uma consciência de que ele está ali não porque saciou sede, não porque matou fome, não porque vestiu nu. Esse grupo tem uma certeza de que, com toda a miséria que ele é, com toda a natureza pecaminosa que tem, com o coração corrupto que carregou, com a mediocridade que ele serviu, ele tem certeza que ele só está ali por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse grupo chega sem nem acreditar que depois dessa luta toda, ele chegou. Esse grupo tem uma certeza da falta de merecimento. Esse grupo tem uma gratidão tão grande, porque se olhou no espelho, viu que não ora como deveria, não medita como deveria, não deu os recursos como deveria. E Jesus salvou, por bondade, por misericórdia, por graça. Esse grupo só tem desejo de dizer: vem, Senhor Jesus, meu Redentor, meu Salvador. Quero passar 1000 anos entendendo isso aí, antes de entender porque A não veio, B não veio. Eu estou fazendo parte da primeira ressurreição. É sério, Senhor. Eu cheguei. Eu estou salvo. Eu sei lá o que foi que eu fiz. Se eu ajudei quem estava com fome, se eu visitei preso, eu nem sei. Foi tão pouco para tudo que o Senhor merece. Foi tão pouco para tudo que o Senhor fez por mim. Eu só posso te glorificar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Meu Deus, eu não acredito. Depois de tanta luta, eu estou aqui, transformado, glorificado. Não mais pecado, não mais dor, não mais morte, não mais gemido. Feliz, feliz para sempre. Feliz com os outros, feliz com o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. A que grupo
você pertence, irmãos? Dos preparados pelos méritos de Cristo ou dos iludidos? Se você tiver dúvida, eu sempre recomendo o Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos abençoe. Amém.